so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. I tried so... Bem-vindas ao nosso podcast, o nosso PodChair. Meu nome é Cristiane, tenho 33 anos, trabalho com dança, inclusive esse podcast vai falar um pouquinho sobre dança, mas vocês vão entender um pouquinho mais pra frente como que vai ser. Trabalho com dança há mais de 10 anos e encontrei o Chair Dance, né, o nome tem tudo a ver, mas vou deixar para a pessoa que teve essa criação maior aí do nome, vai explicar um pouquinho para vocês, que é a minha amiga Dani. Olá, gostosas! Meu nome é Dani Costa. Bom, eu não sou, assim, oficialmente ainda uma professora de dança. Não vim de aulas, dando aulas nesse sentido, mas eu danço a vida inteira. Acho que eu nasci dançando. E o que é engraçado, o Chair, pra mim, eu encontrei há uns 2 anos, apareceu pra mim, né, que é a nossa mentora Letícia Teles. E eu vi ela dançando, eu já me apaixonei. E há uns 6 meses, mais ou menos, eu comecei a ter interesse em ser instrutora de Chair. E há uns 3 meses que eu fui na imersão dela, foi onde realmente foi um estalo. E é onde eu realmente me apaixonei pelo Chair e o Chair me encontrou. E é o que a gente vai passar para vocês, essa vivência, esse amor e essa dedicação que nós temos e queremos que todas vocês tenham. Então, lembrando que o que é esse chair, né, que a gente está falando aí direto, né? Que é o Chair Dance, né? Para quem não conhece, é a dança da cadeira, dançar com a cadeira, né? Então, é algo que eu fui descobrindo, no meu caso eu fui descobrindo porque nessa minha imersão em mim mesmo, no autoconhecimento, foi fazendo com que eu me sentisse... que faltava alguma coisa e quem me indicou isso foi meu psicanalista, né? Vai procurar sobre essa sua sensualidade, sobre a forma de se ver, de se sentir, que você tem que colocar isso para fora. E encontrei, né, inclusive no Instagram, a Letícia, né, que me apaixonei também pela forma com que ela faz. Então, isso que a gente está trazendo aqui tem muito dela, né? Porque não é só uma dança com a cadeira e também não é só a sensualidade. A gente vai, no decorrer do papo aí, a gente vai destrinchando melhor essas questões. Mas ela é a principal, né? Inclusive, ela é a maior aqui do Brasil, né? Que é a Letícia Teles. Quem tiver interesse, depois a gente coloca aqui ela também nas informações aqui embaixo do vídeo. E então foi por ela também que a gente aprendeu a ver o Chair Dance de outra forma, né? Então, muita gente acha que é para dançar para o outro, que é só para o outro, para o marido, para o namorado, para quem você quiser. Mas primeiro a gente dança pra gente, a nossa verdade, como a gente acha que a gente tem que dançar, a gente se conhece, então tem exercícios de conhecimento, de autoconhecimento junto com isso tudo. Por isso que a gente decidiu, né, fazer um podcast que traga informações também. Então, a princípio, somos nós, mas depois a gente vai trazer também outros especialistas, né? Quem sabe a própria Lê vem aqui, né, para ter esse papo com a gente e trazer mais informações para as mulheres. Mas o nome, Dani, como que foi o nome? Você lembra que você me contou? Eu sempre quis trabalhar com mulheres. Empoderamento, autoajuda, autocuidado, amor próprio. Mulheres que são presas nelas mesmas e muitas vezes num relacionamento. E não tem nada disso. Eu sempre quis, né? Quem me conhece sabe que eu sempre quis trabalhar com mulheres, ajudar. E automaticamente você acaba se ajudando. Você Sim. acaba se acolhendo, você acaba tendo esse autocuidado. Porque como que você vai passar algo que você não tem? Então, você automaticamente... Isso serve para nós mesmos, né? Uma autoajuda. E nisso, eu tive um episódio que acredito que muitas passam. Uma depressão, eu não vou aprofundar nesse momento, o ano passado. E eu acabei caindo numa clínica psiquiátrica. Acredito que muitas vão se identificar em relação a isso. E aquele período, para mim, foi extremamente importante. Porque foi um período de 1 mês, né? Eu achei que eu ia ficar 1 semana só, porque eu estava fora da casinha. Mas foi 1 mês.
E esse um mês foi muito necessário. E conversando com algumas pessoas, inclusive uma jornalista que estava internada lá, autista, nós estávamos conversando e eu falei que eu sempre quis ajudar alguém. Sempre quis, eu sempre fazia reuniões na minha casa, acolhia pessoas. E eu falei assim, e conversando com ela, ela falou assim, por que você não faz um podcast? Eu falei, você tá doida fazer um podcast? Isso aí é para artista, é para pessoas mais influenciáveis, mais, né? Falei, não, eu já faço umas reuniõezinhas na minha casa. Ela, não, mas você conversa tão bem, você acolhe tão bem, né? Porque eu internei, mas lá eu a mais acolhia, parecia que eu era mais funcionária do que paciente. E então lá eu comecei a conversar com ela e ela falou, e eu comecei a processar isso. Eu falei, eu vou fazer um podcast, vou fazer um podcast. Saí de lá com esse pensamento. E no decorrer dos dias, assim, aquilo foi meio que se apagando. Quando veio o Cher na minha vida, né? Eu já tinha um desejo louco, como assim eu falei no início. Mas, assim, com a imersão foi algo surreal, assim, né? E aí eu comecei a fazer a instrução para ser professora de Cher. E eu falei, mano, eu preciso passar isso para alguém, eu preciso passar, preciso ter esse autocuidado, preciso ter esse amor próprio, passar para as mulheres. Elas precisam ver que o poder que elas têm, porque a gente vai mostrar para vocês o poder do Cher, que não é só uma dança, é algo surreal realmente. E eu acordei, acredito que foi Deus me abençoando, acordei com esse nome, Pod Cher. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer, né, com esse Pod Cher? Quem vai me auxiliar? Quem vai me ajudar? E eu falei assim, deve ser loucura na minha cabeça, né? E foi quando eu mandei mensagem para as minhas maravilhosas, né, que foi a Cris e uma outra amiga nossa, outra instrutora, que também com certeza estará aqui, que é a Daya Morim. E a Cris, óbvio, né, topou 100%. Porque já era uma coisa, né, que eu já pensava, porque eu sempre gostei também de ajudar, né? Como eu te falei numa outra conversa que a gente teve, eu me sinto muito bem ajudando, isso me faz bem. Só que eu demorei um tempo para entender que para ajudar, você precisa se ajudar, você precisa se entender, que senão a gente não consegue passar para frente, né? Então, quando você me falou, já era uma coisa que eu queria fazer. Inclusive, eu tinha até um canal no YouTube que eu falava de outras coisas. E aí, quando você me falou, eu falei, nossa, então essa vontade, essa sintonia, né? Foi muito legal, porque a gente sincronizou a minha vontade com a sua e falar de uma coisa que transformou as nossas vidas, né? E principalmente essa questão do acolhimento. Eu acho que isso é uma coisa que nós, mulheres, temos muita dificuldade ainda de nos sentir acolhida. Então, como a gente se sentiu muito pela modalidade e como ela foi mostrada pra gente e como a gente passa ela também, eu acho que a gente devia falar mais, né, sobre isso, sobre o acolhimento, sobre como é difícil, né, as mulheres... Hoje em dia, eu percebo que está tendo mais essa coisa de vamos ficar junto, né, vamos fazer coisas ali, vamos se unir, né, vamos se olhar sem ficar aquela rivalidade, sem, ai, o cabelo dela tá mais bonito, então eu vou me sentir inferior, ou, ai, eu sou mais do que essa outra pessoa, então, essa outra mulher. Então, eu acho que o acolhimento que o Cher traz, né, como a gente dá as nossas aulas, o workshop e tudo mais, é uma forma que você percebe, né, que as outras sentem esse acolhimento. Então, não é só como a mulher se sente, né, com a autoestima, que fora que a autoestima vai lá em cima, né, você se olhar. E não é assim, eu vou me olhar, eu vou gostar de mim como eu sou. A gente vai passar por esse processo, mas é entender que aquele momento que você precisa se acolher, você precisa cuidar daquilo que você tem, né? Então, de repente, tem mulheres que não gostam de, pelo menos, passar a mão no corpo, que é o que a gente aprende muito no Chair Dance, né? De se olhar e de ter esse toque consigo mesma. Tem muita mulher que não consegue, porque eu não tô no meu peso ideal, porque eu não tô me sentindo bem. Mas é acolher aquilo que você tem no momento. Não quer dizer que você não precisa mudar se você pode, você tem condições de mudar aquilo. Você tem que mudar, mas em relação a sentir aquilo que você tem dentro de você e acolher aquilo, né? Que é uma das coisas que a gente também queria conversar sobre, né? Sobre acolhimento. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive o acolhimento da minha mãe, né? Que é uma inspiração para mim. Eu ia Então, falar desde sobre isso, pequena, né? Ela sempre me acolheu demais em tudo, Sim. tudo. Absolutamente tudo que eu queria fazer. E ela é dessa mulher que vai, que faz e acontece. Eu sei que muita parte do que eu sou tem a ver com esse acolhimento, né? Com esse cuidado que ela teve comigo. Inclusive, ela também foi minha cobaia, né? Quando eu comecei a fazer
o curso, né, de instrução para ser instrutora. Ela que foi a minha aluna ali em um dos exercícios que a gente tinha para fazer. Então, minha mãe também vem da dança, né? Ela também dançou profissionalmente. Então, a minha inspiração também vem dela. Então, esse acolhimento dela foi muito importante para eu chegar até aqui, né? Porque senão a gente vai vendo que o medo vai consumindo, a gente não poder vai consumindo, né? Essa falta de acolhimento que a gente tem vai fazendo com que a gente vai deixando de lado, né? E você teve esse acolhimento também a partir do momento que alguém olhou para você e falou: olha, acho que você tem condição de fazer isso. Acho que você vai levar muito jeito para falar sobre isso, porque você é assim, você é assado. Então, sempre ter mulheres. Eu acho que essa é a nossa ideia principal aqui, né? A gente acolher. Então, dúvidas, bate-papo, que qualquer uma de vocês tiverem aí, pode deixar aí pra gente comentário sobre uma história, sobre um papo que também queira que a gente traga aqui, envolvendo o Chair, porque a gente vai falar sobre outras questões, mas acredito que a base da gente vai ser sempre voltada para o Chair Dance, né? Sim. E você também tem a sua história em relação ao acolhimento, é o né? que eu ia falar. Já entrando nesse assunto da Cris, do acolhimento, aqui é o oposto. Você sempre foi muito acolhida por família, por marido, você sempre teve, né? E você nunca teve essa visão, né? Já entrando em outros assuntos, nunca teve essa visão. Ai, eu sou negra, não posso, né? Sim. Não, você sempre foi muito acolhida, você nunca teve essa visão. Aí foi depois que eu fui tendo, né? Então, assim, quantas pessoas que têm essa visão, né? Então, assim, que tem esse medo, esse receio. Eu não posso porque eu sou negra, porque eu sou gorda, porque eu sou baixa, porque eu sou alta, porque eu sou magra. E tem, né, essa visão, assim. Então, é muito ruim, né? Eu já não tive tanto acolhimento na minha vida. Sempre teve aquele paradigma de, você é isso, você é aquilo, você, sabe, é gorda, é magra, é baixa, alta. Então, eu não tive acolhimento. Infelizmente, minha mãe faleceu muito cedo, né? Eu tinha 16 anos. E desde então, eu fui enfrentando a vida, né, sozinha, né? Então, eu falo assim, o acolhimento, ele é muito essencial para uma mulher. Por mais que a vida, né, te forje de você ser forte, ser isso, mas você precisa de acolhimento. O forte também precisa ser abraçado. O forte também precisa, porque ele esmorece uma hora. Sim. Então, ele precisa ser acolhido, sim. E a mulher é muito forte. Só que ela é um sexo frágil. Sim. Ela precisa daquele acolhimento. Então, isso, o Chair, ele parece que é uma regra. É engraçado que parece que é uma regra do Chair, o acolhimento, o amor, você incentivar sem você competir. Entendeu? Sem haver competição. Então, você incentiva. Vai, você consegue, força. Sabe? Isso mesmo. Solta essa fera que tem dentro de você. Então, assim, é algo tão maravilhoso que é isso que a gente quer passar, né? Sim. Porque todas nós, todo o corpo dança. Todo o corpo pode fazer, né? Desde que ele se põe ali também para fazer, né? E às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo. Você consegue sim. Só tem um pouquinho mais de determinação, de força de vontade. Eu não consigo sair de um relacionamento, eu não consigo aquele emprego, eu não consigo. Consegue. Todas nós conseguimos, né? Então, eu acredito muito, muito, muito que no decorrer de todo esse pod que a gente acredita muito que vai trazer, assim, coisas maravilhosas na vida de vocês. A gente vai estar abordando vários temas, vai vir bastante visitantes aqui, que a gente vai entrevistar com mais experiência, bem mais, né, do que nós, para poder estar passando isso. E como foi, né, acolhido, e como que foi esse amor à primeira vista, como que foi o acolhimento, como que é fazer realmente. E é uma dança tão, ainda que por mais que a gente saiba, meu Deus, como que as pessoas não conhecem ainda? E ainda realmente é um paradigma, é uma coisa assim... Tem muito preconceito, né? Muito preconceito. Então, é uma dança a qual a gente vai trazer, fala assim... Caraca, era isso. Que legal. Nossa, não acredito. O Chair, ele deixa a gente ser a gente, né? Então, a gente pode dançar com uma roupa que tá mostrando todo o corpo, pode dançar com um moletom. Exato. Não é o que você veste, é o que você sente dentro de você. Não é o que você
não gosta que você vai ter que fazer. Não, você vai fazer o que você gosta do seu jeito. E às vezes a gente, né, vai trazer esses temas também em relação à vulgaridade e sensualidade, que é um tema bem, né, polêmico de certa forma. Sim. E tem muito a ver com como a gente se comporta, né? Como a gente mostra essa nossa verdade. E o que a gente mais vê e aprende no Chair Dance, além desse acolhimento, é dançar o que a gente é. Então, a gente também aprende sobre não só acolher, mas respeitar a outra como que ela é, como que ela se vê. Né? A gente passa a ver as mulheres também, porque isso foi uma questão minha. Né? Eu tinha um preconceito de, nossa, mas assim, meu Deus, como ela tem coragem. E muitas vezes é a gente que não tem coragem. E o outro tem coragem de ser assim. Sim. E isso incomoda, né? Então, pesquisar, né? Vasculhar lá dentro. E o Cher fez isso comigo. Pesquisar. Mas por que que eu sinto isso? Mas isso Eu dói, né, consigo? Cris? Dói. No começo dói. Você fala, nossa, meu Deus, não. E muitas coisas de passar a mão mesmo, ou de olhar para o seu corpo. Muitas coisas é um autoconhecimento também, né? É um exercício de autoconhecimento. Porque, exemplo, né? A gente está acostumada a fazer tudo muito rápido, se maquia rápido. A gente não olha pra gente. Não. A gente não vê os pontos fortes. Isso é acolhimento Sim. também, né? Então, aqui a gente fala, a gente quer isso, a gente quer que as mulheres se sintam acolhidas, mas principalmente também aprendam a se acolher. É, porque né? se a gente não colhe, a gente vai colher o outro, mas a gente nem colheu nós Então, mesmos, como que a gente vai colher o não outro? tem como, né? Né? Então, uma dança que mostra, né, que tem, lógico, o início dela é uma base sensual, mas hoje a gente aprende com a nossa forma a metodologia que a gente segue da Lê faz com que a gente perceba que não é só isso, né? A gente sente isso na pele. A gente só dança quando a gente tá sorrindo. Exatamente. Então, tem a tristeza, né? Então, além de tudo, o Cher também traz as emoções, pra gente colocar essas emoções Quantas pra vezes fora. nós choramos, né? Exatamente. É. Eu falei, muitas vezes, eu já dancei chorando. Sim, E é algo também. tão libertador. Sim. É algo que a gente fala assim, nossa, mas a louca lá, né? Aham. Não, mas é algo, é muito mais do que a dança, né? Parece que é um alívio, é um Sim. refúgio. E muitas vezes eu também dancei quando eu não estava bem. Apesar de eu ser uma pessoa que precisa ficar um pouquinho quietinha, quando eu não tô bem, eu já tive essa experiência de dançar quando eu não estava bem, para colocar para fora, né? E realmente alivia muito, né? E aí depois a gente vem também do porquê da cadeira, do porquê dançar na cadeira, né? Depois a gente vai trazendo também essas questões. Mas essa questão de conseguir se olhar faz com que a gente aprenda a olhar o outro de outra forma. Né? Porque a gente percebe que a gente se conectou também, porque por mais que nossas histórias são diferentes, né? São iguais em relação ao sentimento, muitas vezes, em como se sentiu, o que ouviu, o que pegou e o que não pegou. Então, acho que todas as mulheres, de uma certa forma, se conectam por algum motivo. Sim. Né? Então, o Cher, ele me conectou porque eu queria me esconder. Eu sempre fui uma pessoa que não queria ser vista, né? Eu queria ficar ali escondidinha, que ninguém me olhasse. O jeito de eu falar era ruim, o meu sorriso era ruim. Por mais que eu tive o acolhimento da minha mãe, eu também tive esse outro lado, né? Porque a gente, infelizmente, tende a ver o que é ruim, né? A gente não fica muito no que é bom. Não. Se alguém fala uma coisa ruim, aquilo vai ficar na sua cabeça. Mas se alguém te fala uma coisa boa, será? A gente tem a dúvida. A gente não tem certeza se é. Isso tudo que é porque a gente está faltando olhar para dentro. Né? Eu acho que o principal do Cher é olhar para dentro. E aí você dança a sua verdade. Dançar a sua verdade é dançar o que você está sentindo. Né? Inclusive, nós fizemos a imersão da Lê, que era uma imersão que o nome era O Corpo Dança, né? E a Alma Liberta. E eu fui pensando que ia ser uma coisa, eu não imaginava que iria me libertar tanto, né? E eu me libertei demais, porque a gente realmente entrou ali, na gente, não foi só ali no convívio com outras mulheres. A gente não acolheu só uma outra, mas principalmente a gente, né? Então, eu chorava muito antes de fazer uns exercícios em casa com meu marido, porque eu falei, gente, eu não vou conseguir fazer isso. Só que assim, eu já estava dando aula de Chair Dance, eu já tinha feito eventos de Chair Dance, como que eu não... Então, é um processo. Do mesmo jeito que a gente está passando aqui a nossa vivência, o nosso processo, a gente também sabe que a gente está nesse processo, E né? isso que eu ia falar agora, a gente ainda está nesse processo. Sim, exatamente. E esse processo, ele perdura todos os dias. Sim. Todos os dias é um aprendizado, todos os dias é uma libertação, todos os dias a gente quebra, né, algo nosso mesmo. E
tudo isso que nós estamos vivenciando e que nós né, já passamos, automaticamente a gente continua aprendendo, Sim. né? E a gente vai ver histórias, né? A gente vai ouvir relatos, vai ler, né, historinhas que ainda a gente vai falar, nossa, caramba, vai fazer parte ainda da gente, a gente vai passar fala assim, nossa, mas eu posso vir por esse caminho, porque é melhor, Sim. entendeu? Porque mas como você conseguiu sair? Eu saí de depressão profunda, tive meus conflitos, tive meus problemas, né? Foram N problemas, mas todos eu consegui passar como? Né? Então, tudo isso a gente vai trazer. Como que a gente conseguiu passar por coisas internas nossa, que até hoje ainda para mim teve esses dias mesmo que eu comentei com você, falei assim, eu sou uma farsa. Não, então assim, tudo tem motivos assim, e a gente tem nossos vai momentos, passar, sim, né? Não tem jeito. E vai passar, sim, né? A gente tem que ver como a gente vai passar. Esse é o grande problema e esse é a grande solução também que nós vamos trazer aqui, como nós vamos passar. A gente está junto. Então, a gente tem que se sentir esse acolhimento, né? Esse amor. Falar assim, não, peraí, eu vou buscar fulana ou ciclana, porque ela vai me ajudar. Exatamente. Né? Calma, eu não estou conseguindo ver saída. Mas deixa eu ouvir isso aqui, por aqui acho que eu consigo. Não ficar numa cama, num sofá e falar, acabou. Não acabou, né? Eu vi uma frase esses dias, se eu não me engano, foi a Preta, que postou. Eu achei muito interessante. Ela falou assim, não sei se é dela, enfim. Ela colocou assim, todo mundo fala que a vida é uma só, né? A vida é uma só. E não é. A vida é todos os dias. A morte é uma só. Sim. Né? Legal. A morte é uma só. Então, a vida é todos os dias. Todo dia você pode viver. Todo dia você pode viver. Sim, uma nova oportunidade. Exatamente, a cada minuto, a cada segundo. A morte é uma só. Exatamente. Não existe. Então, o que a gente está fazendo? Né? Então, para de apontar. Para de... aquela roupa é feia. Exatamente. Sabe? Se ela tá se sentindo bem, qual é o problema? Ela tá gorda, ela tá muito magra. Ela é alta, ela é baixa. Meu Deus... Sabe? Vamos acolher. Por que ela tá com aquela roupa? Ou por que eu tô sentindo isso? Exato. Por que a roupa que tá na outra está fazendo eu sentir aquilo? Por que eu tenho que falar dessa roupa? Por que eu tenho que falar desse corpo? Sim. Né? O que muitas vezes aquela pessoa faz, que se eu olhar internamente, e aí eu já respondo aquilo que eu tava falando... Aquela roupa talvez era uma roupa que eu queria estar usando, mas eu não tinha coragem dela. Exato. Entendeu? E não é coragem de ser ridícula, não é isso. É coragem de se colocar pra fora e não ligar pro outro. Não é isso. Entendeu? É de ser o que ela queria ser, né? Eu tive um episódio também de pessoas que eu conheço que também apontaram roupas de outra pessoa e como a minha cabeça já tinha mudado em relação a isso, porque eu acho que tem muitas crenças também. Que a gente aprende, né, no decorrer da vida. E tem que respeitar também. Exatamente. A gente respeita as opiniões, mas se aquilo não vai te ajudar em nada, a sua opinião em relação à roupa daquela pessoa, ou o jeito daquela pessoa não vai te ajudar em nada... É só criticar, né? Guarda pra você. Ou então pergunta pra ela, como é que você faz pra você ser assim? Como é que você faz pra você ter esse jeito? Como é que você faz pra usar essa roupa? Eu queria entender, né? Que eu acho que é o que a gente vai também abordar aqui, né? Por que determinadas mulheres agem de uma forma, outras de outras formas, trazer especialistas para também passar informação e não só o nosso papo. Porque eu acho que as nossas vivências são muito importantes. Igual eu conversei com você, a gente conversou aquele dia no café, de muitas vezes a gente... tem muita gente que tem muito conhecimento, que sabe muito, mas não tem uma vivência. Não. Né? Então, às vezes, o que está só no papel... Funciona, lógico, tem muitas coisas que são estudadas e tudo mais. Mas na prática, né, é um pouco diferente. Quando a gente vive, quando a gente está em casa, sozinha, aquele dia mais difícil, que você não tem nenhuma amiga, que você está se sentindo péssima. Esse dia é o dia que você precisa de alguém e, de repente, você vai e um especialista não vai te ajudar. Porque, de repente, talvez ele não tenha essa vivência, né, de como acolher, né? Porque você vai no médico, beleza. Qual que é a solução? O remédio, né? Sempre tá...
a solução é muito rápida. Só que a gente sabe que nós, mulheres, principalmente fragilizadas e que tiveram muitos problemas, que todas temos, né? Em várias proporções. A gente precisa da vivência da outra também. Porque é a nossa vivência que também é uma forma de acolher a outra, de entender, nossa, mas que engraçado, alguém vai te ver e vai falar, nossa, a minha história parece um pouquinho com a Dani, a minha parece um pouquinho com a da Cris. Olha que legal, como é que elas conseguiram fazer isso? Né? Porque também fazer esse podcast também é um processo pra gente. Nossa. Não é uma coisa assim, ai, simples, nossa, vai lá e fala e tá tudo certo. Não, pra mim não é. Na imersão, qual foi o meu primeiro problema? A câmera. Não foi? Você não olha pra dançar, eu danço, mas ligou. Até falei pra ela, como é que a gente vai fazer então no podcast? Porque vai ter a câmera. Ela, não, mas não, eu vou conseguir e tal. Olha, pensa assim, Dani, pensa assado. Então, né, esse acolhimento de tá tudo bem, vai ficar tudo bem, você vai conseguir fazer. Sim. Né? Eu acho que o tudo bem, mesmo que está tudo ruim, alguém te fala que vai ficar tudo bem, já te ajuda um pouquinho. Sim. Né? E a cadeira, para mim, faz isso. Eu falei para você até que a cadeira, para mim, é um termômetro. Se eu não tô conseguindo, muitas vezes, dançar ali, colocar a minha emoção, peraí, alguma coisa tá acontecendo. Porque a cadeira me faz eu me sentir para fora, me coloca para fora. Então, se eu não tô conseguindo me acolher nela, então eu preciso me olhar um pouquinho mais. Preciso ver o que tá acontecendo. Sim. Né? Conversar comigo mesma. Né? Eu faço alguns exercícios esse que a gente aprende no chair, que é o básico muitas vezes, mas é o que funciona, que é o passar a mão pelo corpo, né? Vocês já experimentaram passar a mão por cada parte do seu corpo? Às vezes você tá num dia assim muito ruim e você ir lá passando a mão nos seus olhos, prestando atenção no formato deles, sabe? Na sobrancelha, no cabelo. E você está num estado mais presente, Sabe né? Para o que você se ver mais. O que é bem... nem sei se vai caber aqui dentro desse bate-papo. Como que o médico fala para você fazer o toque para saber se tem algum nódulozinho, alguma coisa diferente na sua mama? Você tem que pôr a mão. Você tem que se tocar. Exatamente. E além de se tocar, se observar para ver se não tá sentindo. Exatamente. É um toque ali que é o primeiro momento que você vai saber, opa, tem alguma coisa de estranho. Exatamente. Entendeu? Então, tem gente que não faz isso. Realmente, é o tempo, é a preguiça. É a crença. Vários fatores. Às vezes tá atrasado, às vezes tá com frio, tá tomando banho lá. E não tem. Não tem. Né? Já quer fazer as coisas. Eu sei que a gente é mãe, esposa. Muda muito, né? O tudo nosso tem corpo. todo o contato. Mas antes de tudo, de você ser mãe, de você ser esposa, de você ser filha, de você ser irmã, todos esses, né, adjetivos aí que você tem que ter, né? Você é você. E mulher, você, né? E você, né? Antes de tudo isso existir, a primeira pessoa a existir foi você. Sim. Então, você tem que ter esse cuidado. Ah, você tá falando isso? Não tô falando isso. Eu tô falando porque eu faço esse exercício todos os dias. A gente viu Mas que é uma coisa quantas vezes eu me esqueci? Sim. Entendeu? Várias. Então, assim, para mim chegar a falar isso, eu tive que exercitar. Sim. Eu tive que conhecer. Eu tive que falar. Infelizmente, eu tive que ir pro fundo do poço. Sim. Para poder olhar para mim. Não permitir que o outro aponte, não permitir que o outro faça, não permitir que o outro determine o que eu tenho ou não a fazer, o que eu tenho ou não a vestir. Sim. Entendeu? E eu acho que essa força vem daí, de se olhar. Exatamente. Né? A gente ouve muito hoje em dia, né? Ah, vamos, o autoconhecimento, tem que ter o autoconhecimento. Mas fazer realmente passo a passo, né? O Chair, ele ensina muito isso. Passo a passo, você vai olhar para você, vai chegar uma hora que você vai começar a olhar para você com mais tranquilidade, né? De não conseguir, igual você falou, de que, nossa, mas eu sou uma farsa, então que eu não tô conseguindo aqui. A gente também respeitar esses momentos, né? Entender esses momentos, né? Lógico que o Chair, ele é para mim, uma potência muito grande em relação ao autoconhecimento, principalmente da mulher. Né? Mas isso não quer dizer que foi só isso. Não, isso para mim complementa ainda mais. E para mim, depois de muitas andanças aí em relação ao autoconhecimento, em me olhar, em terapias e tudo mais, fez com que ele fosse o tchan ali, o final, digamos, de uma dura construção, reconstrução muitas vezes que eu tive que fazer em mim mesma. E de falar, não, ó, isso tudo que você
É isso mesmo. Sim. Sabe? De você sentir isso. E na dança, acredito que muitas danças, elas dão... as pessoas podem sentir esse alívio, essa libertação. Só que eu já transitei por várias danças. O chair, ele também tem um segmento, a gente acaba tendo as técnicas, mas a primeira coisa não é a técnica. Não. A primeira coisa são coisas básicas, sabe? Já vou adiantar aqui. A gente anda, né? Andar é natural, né? Acaba Sim. sendo algo natural. Mas no chair a gente vai trabalhar ainda mais essa caminhada, né? A gente senta, mas como que a gente vai sentar para a gente se sentir mais poderosa, né? A gente às vezes vai, sei lá, sentar de uma forma e ficar parado ali, como é hoje em dia a vida na internet. Foto, 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 foto. Mas realmente naquela foto você tá sorrindo com a sua família, você tá feliz ou é só para colocar? Né? Quando a gente vai pro chair, a gente vai fazer aquela pose para foto que tem, né, nos elementos do chair dance. Quando a gente vai fazer essa pose para foto, não é o melhor para quem está vendo, é melhor para mim, como eu estou me sentindo. E aí Exato. sim a foto transmite pro outro o que eu quero passar ou o que eu não quero passar, entendeu? Então, você se jogar, a jogada de cabeça é a libertação. Adoro. Ah, mas a jogada de cabeça tem que ter um cabelão? Não. Sabe, eu tenho um cabelo curto, meu cabelo é mais crespo, então ele não tem esse balanço. E eu consigo me libertar também nessa jogada de cabeça, né? Então, vários esses elementos do chair dance, né, essa junção de tudo isso, faz com que você vai se conhecendo e você vai se olhando, porque também tem uma coisa que é muito importante de falar, né? Uma coisa é se olhar, outra coisa é você ser egoísta, você só vê você, né? O se olhar no chair dance não tá para não ligar para os outros, Sim. para não se importar, porque a gente é um ser humano, Sim. né? A gente tem que se amar, mas a gente também depende do amor do outro, Uhum. né? De certa forma. Não Sim. dá para, eu me amo, acabou, me basto, né? A gente sabe que tem uma limitação ali. Então, não é isso, mas é hoje se olhar para você saber o que você pode e o que você não pode. Para aquilo que o outro for falar de você, não te pegar tanto, Sim. sabe? Não te atacar tanto. Porque, principalmente, como é uma modalidade que a base, né, a criação dela vem, né, da parte sensual, fica parecendo que é só, tá se mostrando. Exato. É só para se mostrar, é só para os outros verem, né? A bunda é só para os outros verem o peito, é só para os outros verem o decote. E não é isso. Vai além disso, né? Você está vendo, é um privilégio você ver que aquela pessoa está mostrando para você Porque quem algo é muito você interno. depois da dança? Exatamente. Quem é você, então. né? Então, o que você passa... É a emoção que você passa ali Sim. na dança. Porque você se sentiu emocionada. Ou Uhum. triste, ou alegre, independente do estado, né? Uhum. Mas quem é você? Uhum. Depois que você Depois. fecha a cadeira. Eu acho que esse é o ponto, né? Acho que esse é o Entendeu? nosso ponto. Então, quem é você ali no seu dia a dia, do apontamento? Muitas vezes você mesmo aponta, né? Com certeza. Então, você está falando do egoísmo. Às vezes é você a mulher que aponta. É. Às vezes é você que vai lá e destrói uma outra pessoa que está tentando se reerguer, né? Eu vou contar um caso que eu, inclusive, contei para você. Eu tenho uma das minhas melhores amigas. Eu falei pra ela, eu posso falar aqui, tá? Porque ela já sabe. Eu falei pra ela, assim, quando nós começamos a se tornar colegas e tal, eu fui dando a oportunidade. Eu falei, por que eu não gosto dela? Né? Por quê? Foi onde começou o meu processo também. Eu falei, por que eu não gosto dela? Nossa, Sim. eu não suportava ela. Né? Aquilo, ela me incomodava, só a voz dela me incomodava. Eu falei, por quê? Né? E eu falei assim, eu comecei a dar a oportunidade de... Falei, eu vou começar. Conversar aqui, conversar ali, dar uma saidinha ali. E aí começamos. E teve um dia que eu entendi o porquê que eu não gostava dela. E eu falei pra ela isso. Eu falei, amiga, eu não gostava de você. Inclusive, é uma das minhas amigas que mais me ajudou, né, no processo, né? Que é da internação, uma das, né? Fora as outras. E eu falei assim, amiga, eu não gostava de você. Né? Ela falou, por que você não gostava de mim? Eu falei assim, porque depois eu entendi que eu queria ser você. Olha lá, tá vendo? Eu queria ser você, porque o seu jeito de você se vestir, o jeito de você sair todos os dias, e isso, comecei a apontar várias coisas pra ela, mas eu queria aquilo pra mim. Sim. Né? Eu queria sair muito, eu queria me divertir, eu queria colocar roupa mais ousada, era a minha essência, né? Então eu falei assim, por que não? Por que não? E eu comecei a me dar a oportunidade disso e conhecê-la.
sabe? Ela Aham. tem o jeitinho dela, eu amo a vida dela, amo de verdade, amo de paixão. Ela tem o jeito, mas a gente se encaixa, a gente se Sim. entende, e uma entende a outra. Que de alguma né? forma vocês tiveram Exatamente. essa Porque assim, conexão. você ter a personalidade, É uma né, coisa. é uma coisa. Né? Agora, você se incomodar tanto com uma pessoa pelo jeito dela se vestir, pelo jeito dela andar, pelo jeito. Ei, calma aí. Será que o erro não tá em você? Então, assim, você tem que começar a ter essa percepção, sabe? Sim. Cara, se ela tá toda colorida, porque ela gosta de estar colorida. Exatamente. Entendeu? Qual é o problema? Sim. Sabe? Ah, mas eu não tenho coragem de usar essa roupa, porque, tipo, a pessoa é mais fortinha tal, e tá com uma roupa, assim, a pessoa é magrinha e tá com uma roupa larga. Ela tá se sentindo bem e tá tudo bem. Cada um tem o seu jeito, Sim. sabe? Então, a gente tem que parar mais de olhar o outro e olhar nós. Uhum. E quando a gente estiver nesse, uau, caraca, eu sou mulherão, eu sou gostosa, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não deixar o egoísmo também entrar. Sim. Mas quando isso é um processo, Cris, eu acredito muito que a gente também acaba se tornando mais humano. Sim, com certeza. Porque a gente, automaticamente, a gente acaba falando, caramba, eu passei por um processo, eu passei, uhul, eu vou ajudar o outro. Sim. Ele vai passar também. Também. Né? Porque é um processo. E é um Sim. processo dolorido. Sim. E é um Muito. processo muito dolorido. Muito. Que a gente... Ai, meu cabelo não tá legal. Não, calma aí. O que eu posso fazer pro meu cabelo ficar legal, pra mim sentir legal? E eu vou ajudar o outro a se sentir legal. E não a mergulhar, né? Eu acho que a questão é mergulhar naquele sentimento. Tudo bem, hoje eu não tô bem, eu vou ficar aqui quietinha e tal, não sei o quê, não quero falar, não quero colocar pra fora sentimento de nenhum, não quero saber de cadeira. Mas é você saber o seu tempo e não mergulhar. Eu acho que quando a gente mergulha naquilo, a gente vai indo e não vai tendo freio. E aonde a gente chega no fundo do poço. Tive um exercício que o meu psicanalista falava assim pra mim. Primeiro ele chegou, não faço mais, mas fiz durante um tempo. Ele falou assim, Cris, você tem costume de, né, se olhar no espelho? Aí eu falei, tenho. Ah, você tem? Tenho. Eu me olho no espelho todo dia. Só que o que eu fazia? Eu olhava no espelho pra ficar colocando os piores pontos que eu tinha em mim. Então, a boca, o nariz, o cabelo, o corpo, o rosto, não sei o quê, tudo era de ruim. Então, eu não ia fazer aquele processo de se ver e trazer esse lado que o Cher traz pra gente, de se olhar como a gente é e acolher tudo isso, era sempre pra se acabar. Sim. Nossa, que horrível esse corpo. Meu Deus, depois que eu tive filho, porque o que fez eu ir falar, vamos, foi o nascimento do meu filho. Porque antes dele eu achava que eu não ia ser nada, mesmo trabalhando, tendo a minha profissão e tudo mais, eu achava que eu não ia ser nada. Eu não nasci pra ser nada. Né? Porque também tem as crenças, tem criação, tem tudo isso, né, junto. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, como assim uma coisa maravilhosa dessa, eu vou ter que cuidar? Não, eu não posso cuidar, não vou conseguir cuidar. Manda para outra pessoa. Então, ele chorava, era pro meu marido. Ele chorava, era pra minha mãe. Mamava não sei quantas vezes. E eu falava, gente, é tudo isso mesmo? Mas não é porque eu não queria. Depois eu descobri que estava com uma depressão pós-parto. Né? E olha isso, a minha vida inteira, né? Eu fiquei uns 6 anos, mais ou menos, casada e não tive filho, né? Tava 6, 7, 8, 9. 9 anos com meu marido, né? 3 de namoro, mais o tempo de casado. E não conseguia ter. Então, eu pensava, nossa, eu não vou ter. Ó, mais uma coisa para ajudar. Porque eu sei que muitas mulheres passam por isso. É um processo bem dolorido, né? De querer uma coisa, não conseguir e aí se jogar para as profundezas nesse sentido. Então, ele fez opa, olha, você pode, você consegue. E aí, aí eu comecei a fazer o exercício contrário, de me olhar no espelho, de passar a mão pelo corpo, realmente foi no Chair Dance, mas de me olhar, sabe? De olhar e falar, nossa, olha, nossa, como eu... até que eu não sou tão feia assim, sabe? Até que a minha voz, inclusive, a gente até falou sobre isso, sobre a voz, né? Nossa, eu não gostava de ouvir minha voz. Depois, mas muito depois. Por quê? Porque a gente tem sempre uma comparação. Eu não gosto dessa roupa em relação ao quê? Eu não gosto da minha voz em relação ao quê? Eu não gosto do meu corpo em relação a qual corpo? Né? A gente sempre tá se comparando. Sim. Né? Ah, porque essa tem um corpo mais bonito. Essa tem um corpo para dançar Chair Dance. Entendeu? Essa tem um corpo para mostrar o corpo dela. Porque a gente vive também nessa questão do padrão. Sim. Né? De ter que ter um padrão para fazer tal coisa. E também não espera. Ficar com o corpo X
para trabalhar dentro de você as questões. Não espera ficar ou mais magra ou mais musculosa para você poder ter, né, se sentir à vontade de ir fazer, porque a gente sempre vai querer mais. Sim. Só que a gente tem que entender que esse mais ele pode acontecer, mas a gente tem que olhar o presente. Eu estou assim, então eu vou fazer com o que eu tenho. Sim. Inclusive as cadeiras. A gente tem essa cadeira que a gente está mostrando aqui, que é a que mais é usada, mas a gente pode fazer as movimentações em qualquer cadeira, Sim. né? Depois a gente pode falar mais sobre essas questões também. Então, No sofá, numa no sofá, cama. numa cama, no chão, na parede, né? Quantas coisas a gente pode explorar Sim. aí, né? Uhum. Então, eu acho que o começo do nosso podcast é nesse sentido, né? Acolher mulheres, independente de como sejam, da forma, e difundir mais o chair dance, porque o chair dance é uma modalidade de dança que trabalha muito a mulher, que coloca muito a mulher para fora, mas também faz a mulher vasculhar muito lá dentro, né? Uhum. E como você tinha falado, né, Cris, em relação à mãe, quantas que se tornaram mães, né? E falar, eu não vou dançar isso, não. Nossa, imagina? Eu não vou dançar isso. Aham. Ou são casadas, imagina, nunca. Uhum. E aí entra a grande questão. O seu marido é um dos seus maiores apoiadores. Ele é. Entendeu? E quantos maridos são apoiadores, Sim. né? Eu não sou casada, mas a partir do momento que eu encontrar uma pessoa, se eu encontrar uma pessoa, ela vai ter que ser meu apoiador, Sim. né? Porque eu não vou estar ali sensualizando, de repente, para outra pessoa. Sim. Porque ele entende que o que Exatamente. você faz, primeiramente, é para você. Sim. Entendeu? E você vai estar passando para outro homem vai assistir? Aham. Vai! Sim. Mas qual é o problema? Aham. Entendeu? Porque ele conhece você. Isso. E a minha Ele melhora sabe também o seu faz com que caráter. ele ganhe também. Exato. Ele tem um ganho, né? Porque se a mulher tá Sim. bem. E outra, mesmo você não tendo relacionamento, qual relacionamento você vai escolher agora? Você vai saber. Exatamente. Porque você já sabe como que você é, o que você Sim. gosta, você não gosta, você vai ficar mais exigente. Sim. Você não vai querer qualquer coisa do seu lado. Então, né? isso que a gente tem que passar para vocês, porque o que é vulgaridade, sensualidade. Você não quer seguir esse padrão na dança? Dança contemporânea, dança uma dança mais solta, dança um Você forrozinho. consegue fazer tudo isso na cadeira. Dança um forrozinho, dança uma coisa mais leve. Sim. Então, tem tudo isso, né? A cadeira vai ser seu apoio, Uhum. né? O sofá vai ser seu apoio, vai ser uma coisa ali mais gostosa que é você e você. Sim. Você e aquele elemento, né? Você é um parceiro. Eu sou dançarina de dança de salão, eu faço outros ritmos, e eu tenho meu parceiro lá, tal, né, o homem, e agora eu tô aprendendo a conduzir um pouquinho, às vezes eu faço cavalheiro, a gente legal. vai levando, mas assim, a gente não quer isso, passar isso pra elas, né? Uhum. A gente quer, falar assim, eu me apoio em quê? Tanto que, quando nós estamos fazendo, né, a instrução, quando a gente tem lá a formação, a gente não pode se apoiar totalmente na cadeira. Exatamente. A gente não pode se apoiar na cadeira, Exatamente. porque a cadeira pode balançar, pode cair, então a gente tem que estar segura em nós. Tem que saber aonde que eu posso me apoiar e aonde eu não posso. Exato. Então, assim, o apoio é você. Sim. Então, isso você tem que levar pra vida, né? Não é só na hora da dança. O apoio é você, em todos os momentos, Sim. né? Em todos os sentidos. Eu tive vários momentos da minha vida que eu tive que apoiar em mim, que eu não tinha ninguém. Uhum. Eu não tinha ninguém. Então, eu falo assim, meu Deus, eu tô aqui. E agora? Quem vai me tirar? Né? Eu sei que Deus, ele tira. Sim. Né? Quem crê em Deus, ele tira. Mas e aí? Ele fala assim, vai, levanta. Mas eu tô a gente, aqui. a gente às vezes quer aquela Exatamente. pessoa, aquele Porque eu apoio, tive né? momentos muito, muito tristes na minha vida. Um deles foi perder minha filha, né? Ela tinha 15 dias de vida e eu vi ela sendo enterrada ali, tipo, eu falei, e agora? Sabe? Então teve momentos assim de muita dor, né? Que eu acredito que muitas passam, Sim. né? E não tem apoio. Não tem. Não tem o apoio do marido, não tem o apoio do irmão, não tem o apoio da irmã, do pai, da mãe, entendeu? Naquele momento, depois do meu luto, não permitiram, tem isso também, que não permitem que você faça as coisas. Eu não pude passar por aquele luto. Eu tive um momento que meu filho, na época, tinha 8 anos.
Eu tenho um filho de 21 anos, né? Eu olhei pra ele. Porque, assim, ele dependia de mim ainda. Sim, muito. Entendeu? Então, naquele momento, eu precisava me levantar, porque ele precisava de mim. Então, eu fui com muito sacrifício, com muita dor, né? Que a dor, ela se pendurou ali ainda durante 5 anos, porque era uma dor que eu sofria sozinha. A gente tava no banheiro e chorava. E aquilo era o meu refúgio, era o banheiro. Porque eu não queria que ele visse. E na época eu tinha um ex-marido, que era o pai deles, né? Não tinha tanto apoio. Familiar, eu também não tinha tanto apoio. Então, eu falei, e agora? Era eu e o chuveiro. Porque eu tinha que sair do chuveiro, meu filho precisava comer, meu filho precisava ir pra escola, precisava dormir, precisava de mim. Era uma criança, né? Tudo bem que os filhos precisam da gente pro resto da vida, né? Que a gente já foi Ou então filho. a gente acha também que eles precisam, né? Mas Então, precisam, assim, não tem jeito. ele precisava. Então, aquilo foi passando e a dor foi, né, enclausulando. E passou. Não passou. Não passou, já volta. Então, assim, tudo isso que você passa, você fala assim, caramba, peraí. Eu tô bem mesmo? Tá doendo? Quer meter o louco? Quer dar uma de louca? Dá uma de louca. Grita, xinga, solta. Exatamente. Eu não tô bem, sabe? E tá tudo bem. Então, é isso que a gente quer passar pra vocês no decorrer desse pod. Espero que vocês tenham gostado, né, desse breve papo aí, né? Depois a gente vai trazer mais coisas e mais pessoas para falar essas vivências também, né? Porque pessoas se conectam com pessoas, né? Com histórias reais. Não adianta a gente ficar aqui contando coisa que não existe, que a gente não viveu. A gente vai contar o que a gente viveu e, a partir disso, como a gente saiu, né? Porque a gente escuta muito só os problemas, né? Você contou todo o seu problema e hoje você tá aqui. Sim. Então, você tem um resultado. Você não ficou lá. Você não tá lá na cama, como a gente sabe que muitas mulheres estão, né? Deitada numa cama, em depressão, por vários motivos, né? Motivos muito fortes, como o seu, né? Que perder um filho, acredito que seja a pior dor do mundo, né? Então, se você tá aí deitada no sofá, na cama, tá se sentindo horrível, feia, a gente também já se sentiu assim, a gente se sente assim ainda, né? Momentos, Sim. mas hoje a gente consegue ter uma saída, né? Que é o chair também, principal, é o chair, mas é também esse acolhimento que a gente conseguiu ver nessa modalidade, né? Inclusive, eu já tive a oportunidade de ir em um campeonato que chama Champ Dolls, né, que é o campeonato de chair dance, e você percebe ali o acolhimento de uma com a outra, assim, a competição existe, né, lógico que você precisa ali fazer coisas diferentes ali para ganhar mais pontos, mas eu acho que a competição maior e o vencedor maior é a gente com a gente mesmo, então a gente está competindo com a gente mesmo naquele momento. Eu ainda não tive o prazer de participar, mas eu fui ver, né, e é isso que a gente percebe lá. Então, Mas ano que vem tá aí. ano que vem tem mais, E aí, então, a gente queria, né, falar muito obrigada. Eu tô muito feliz por ter conseguido ultrapassar mais uma fase na minha vida, que é de falar, porque eu achava que eu era uma pessoa que não sabia falar. E eu sei falar, né? Então, eu tô muito feliz de estar dividindo. Obrigado por você ter me chamado para fazer parte disso também. Tamo porque juntas. se você me chamou é porque você se identificou comigo de alguma forma. E eu poder estar aqui para poder, né, para contribuir com tudo isso, né? Então, para mim, eu fiquei muito feliz de verdade, né? E vão deixando perguntas, vão deixando comentários. Comenta, porque a gente curte. vai buscar a fundo. Vai buscar mais até temas, né? Pra gente conseguir trazer o chair dance para esse seu tema como uma forma de solução, né? Então, obrigado por terem assistido. Obrigada, né? obrigada mesmo, gostosas. E tamo juntas. Tchau. Fall to lose it all, but in the end, it doesn't even